Descoberta do poder divino dentro do homem, sobre todos os poderes das trevas. A natureza do aspecto superior do homem e a irradiação do Espírito Santo, bem como o poder supremo que é Jesus Cristo, também são explicados. O segundo capítulo trata dos poderes nos níveis físico e metafísico. O terceiro capítulo mostra o único poder supremo acima de outros níveis de poder com evidências práticas. Este livro afirma que o poder que Cristo nos deu, para pisar em serpentes e escorpiões é o poder acima de todos os poderes. Os capítulos 4 ou 10 são perguntas e respostas sobre o assunto das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eis que vos dou poder, sendo o título desse tratado. Essas perguntas vieram de meus companheiros mais próximos durante nosso programa de jejum e oração, quando da concepção do título deste livro. Eles cobrem diversos aspectos, como o que são serpentes e escorpiões, o poder da vitória diária, a natureza da guerra espiritual, a essência da unidade, como servir como canal humano do verdadeiro poder, os altos ofícios dos poderes das trevas, porque alguns pastores carecem do mais alto poder de Deus em nosso tempo e muito mais. Eu realmente espero que o leitor deste livro se torne mais estabelecido, naquele poder que está acima de tudo poderes através deste trabalho. Que assim seja. Amém. Ilkinatan Zurma. Introdução. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de modo algum, vos causará dano. Lucas 10, 19. O acima mencionado foi o quadro em que minha vida passada girava. Assim, eu estava altamente envolvido em diversas operações relacionadas dos poderes das trevas dentro e além do ciclo dos grandes mestres, que detêm o poder mais cruel conhecido como serpentes e escorpiões. Para tanto, quando falo ao homem terreno, que se fortaleça no Senhor para ter vitória sobre o império das forças das trevas, falo somente porque estive com eles. Este livro é feito para estabelecer em termos práticos que o poder ilimitado de Jesus Cristo está muito acima e absolutamente além da totalidade de todos os poderes das trevas. Qualquer crente, portanto, que não possui e não demonstra praticamente o poder de seu Senhor, está apenas flutuando no campo da batalha espiritual. Assim fica informado que toda a operação dos poderes das trevas, serpentes e escorpiões, que incluem seus agentes humanos, consiste em manipular e subjugar os humanos de diversas formas. De meu envolvimento anterior com esse sistema, no entanto, posso afirmar categoricamente que a operação das proclamadas serpentes e escorpiões funciona principalmente naqueles cujas vidas não se elevaram além do mundano. É sob a influência direta do Espírito Santo que escrevo a você sobre o aspecto prático do poder supremo do Deus multidimensional, como pode ser demonstrado no mundo do homem. E deixe-me informá-lo desde o início que o texto bíblico deste tratado é retirado das palavras de nosso Senhor, conforme registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 19. O poder de Deus é real. Neste livro, a realidade do poder supremo é evidenciada por diversos canais, incluindo minha experiência pessoal. Quando você experimentar diretamente o verdadeiro poder da divindade na mais alta essência da perfeição do sangue de Jesus Cristo, você saberá mais verdadeiramente que Cristo é real e absoluto. Refiro-me àqueles cujas vidas ainda não foram elevadas pela luz eterna de Cristo. De um modo geral, no entanto, as entidades astrais perversas podem se levantar contra um casamento para dominá-lo. Eles podem se levantar contra a promoção de alguém em um estabelecimento. Eles poderiam se levantar contra as finanças de alguém para fazer com que não se destacassem. Eles poderiam se levantar contra alguém com doença, falta de favor, processo judicial sério, acidente fatal, mesmo com morte e outros apuros relacionados. Eles também podem se levantar contra um crente que não é vigilante e torná-lo preguiçoso, espiritualmente fraco ou infrutífero na vinha do Senhor. Agora, lembre-se que a frase pente e escorpião usada pelo Senhor, em Lucas 10 e 19, tem a ver com a multitudinária rede ou império dos viciosos poderes astrais das trevas. Estes incluem entidades demoníacas, poderes psíquicos mefistofélicos, elementos e toda a parafernália das trevas, poderosos guerreiros do mundo das trevas, magos negros, mestres e grandes mestres do ocultismo, viciosos sistemas esotéricos, bruxas e magos, necromantes, entre outros. Neste livro, fiz algumas tentativas de expor os mecanismos misteriosos de diversos poderes, como poderes físicos, metafísicos e espirituais, à luz da guerra invisível. Isso é para mostrar a limitação dos poderes das trevas e a consciência ilimitada do poder do Senhor,
para que você experimente a vitória do Senhor em qualquer área da qual os espíritos malignos e seus agentes humanos possam se levantar contra você. E pode se tornar uma vítima. Caro leitor, deixe-me informá-lo neste ponto que há 110 outras maneiras de possuir o verdadeiro poder do Deus Todo-Poderoso fora do sangue perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto não é uma piada. Você pode ser um hindu, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode até ser pastor, bispo, presbítero ou membro de uma igreja, mas sem o sangue de Jesus Cristo, você nunca pode operar com o mais alto poder de Deus. Atualmente você pode estar buscando o poder do Deus Todo-Poderoso através da sabedoria das entidades, seres espirituais, operando como mestres ascensos, ou através da Ordem Rosacruz, Amorque, Movimento do Graal, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Ekankar, a Ethereal Sociedade e muitos outros. Mas eu lhe digo a verdade, sem o reconhecimento do sacrifício de sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, o selo do poder Altíssimo, você perdeu o caminho genuíno do poder sagrado. Não se iluda. Não permita que nenhum mestre, entidade ou sociedade proclamado o engane. Você pode estar sinceramente buscando o verdadeiro poder de Deus. No passado fui sincero no caminho dos sistemas ocultos e esotéricos, mas depois fui enganado sinceramente. Deixe-me informá-la de que aquele que deseja sinceramente viver na essência prática do Espírito de Deus, o poder de Deus, o poder acima dos poderes, deve antes de tudo receber Jesus Cristo em sua vida. Isso permitirá que você viva na potência do amor, que é sua luz e justiça. Assim manifeste seu poder. Quando o Espírito de Jesus entrar em sua vida, que é o amor divino, ele fará com que você sustente sua santidade. Lembre-se, sua santidade, não uma santidade feita pelo homem ou a santidade de uma igreja particular. A santidade de Jesus Cristo é o Espírito de poder. Qualquer poder demonstrado fora da santidade e justiça de Cristo é falso, é um ato de iniquidade. Aquele que verdadeiramente recebe Cristo em sua vida, por sua vez, será recebido por Cristo. Então o poder de Deus começará a fluir através dele. Este poder certamente fluirá através de tantos quantos tiverem o Espírito do Senhor neles. Para tais pessoas, Cristo disse: Eis que vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por sua palavra, o Senhor já liberou seu poder do reino mais elevado da divindade. Seu poder é muito necessário neste fim dos tempos em que todos os principados e poderes das trevas estão operando no mais alto grau de intensidades viciosas. Caro leitor, nunca ignore o assunto de receber a Cristo levianamente, se você ainda não o fez. Submeta-se totalmente ao Senhor da criação e deixe seu poder de ser sobre você. Receba este poder supremo agora. Professor como Nathan Zorman, precursor da Última Aliança, este livro está dividido em 4 partes, de 1 até 3, 4 até 6, e de 7 até 10. Capítulo 1. Minha carta ao leitor: um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Pro. 24:5. Caro amigo e leitor deste livro, eis que te dou poder, deixa a paz do Uno Deus Eterno esteja contigo. Amém. Escreve esta carta com a sincera convicção de que alguém você a lerá. A condição da atmosfera é muito calma em meu ambiente enquanto escrevo. O horário, agora, já passou das 6 horas da quinta-feira, 26 de abril de 2012. Minha oração e meditação pessoal, que começou às 3 horas, terminou às 4:52, enquanto nossa devoção matinal espiritual familiar, que começou às 5 horas, acabou às 6:11. É a primeira sessão, de 5 sessões de oração hoje, sendo nosso dia de oração e jejum. Enquanto me sento para escrever isto, as janelas da sala estão abertas, o ar-condicionado desligado, enquanto o ar fresco da manhã entra, trazendo o poder, a paz e a bênção do novo dia do trono de Deus. Recebi uma Divine Word, uma mensagem do alto, que veio assim: diz ao homem, o que procuras? O poder de vencer nas batalhas da vida. Aqui está o poder, pegue-o, tome meu poder, meu verdadeiro poder, em nome de seu Senhor Jesus Cristo, o poder que você procura. Todo homem precisa de poder, Divine Power, para a vitória na jornada e nas batalhas da vida. Caro leitor, você está em busca do poder? Então aqui está o poder, pegue-o, leia este livro e entenda, deixe-o guiá-lo 011 no caminho do poder abençoado. Mas você deve saber que o poder que você busca está dentro de você.
O poder vem do espírito, quero dizer o poder real. Quando seu espírito, os aspectos adormecidos ainda não ativados para serem expressos diretamente em sua vida diária, for vivificado pelo Espírito Supremo, Deus, você certamente se tornará mais do que é no momento. Aqui o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, vem para liderar e guiar, pois o poder que você procura está dentro de você. Devemos saber que, em última instância, cada homem é, em certo sentido de realidade superior, uma manifestação do Espírito de Deus no mundo da matéria grosseira. Todas as coisas vieram à existência pelo poder de Deus, que é o Espírito de Deus em movimento por meio de sua palavra. São, portanto, as manifestações do Espírito de Deus em diversos níveis, dos quais o homem está no nível mais alto da terra. O Espírito é poder. O Espírito de Deus é o poder mais elevado em todos os reinos da existência. O homem terreno é uma alma vivente. Todo homem é uma personalidade de alma. O que conhecemos como alma nada mais é do que uma unidade concentrada do Espírito de Deus, o sopro de Deus ou o sopro da vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. O fôlego da vida que se tornou homem, uma alma vivente, emana diretamente de Deus como seu Espírito. Este Espírito de Deus tornou-se concentrado em uma unidade de alma, uma unidade individualizada de essência divina, que é a unidade mais concentrada e mais potente do Espírito de Deus em todo o mundo da matéria grosseira. Pela lei universal do crescimento, a primeira unidade individualizada concentrada do Espírito de Deus na Terra, alma, se espalhou e se tornou a raça humana. Cada membro da raça humana, no entanto, retém os dados primordiais originais da potência, propensões e parafernália da primeira unidade concentrada do Espírito de Deus. A referência a esta lei universal é feita da seguinte forma nas Sagradas Escrituras: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Em verdade vos digo, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, 5 ele permanece sozinho. João 12:24. O Espírito de Deus é poder. A porção daquele que se tornou o primeiro homem também é poder. Cada aumento daquele que foi o primeiro homem é novamente poder. Lembre-se, qualquer informação armazenada em uma unidade flash pode ser duplicada dela em várias unidades flash usando o computador. E cada unidade flash reterá a informação original exata ou material armazenado na primeira. Segue-se, portanto, que cada homem retém e permanece o sopro de vida inicial, ou o Espírito de Deus em movimento. Homem, a unidade de energia. Eu disse que a alma é uma unidade concentrada do Espírito, o Espírito de Deus. Você pode entender isso melhor quando perceber que o bloco de gelo de uma geladeira é uma unidade concentrada de água, ou seja, água em outra versão, uma versão individualizada concentrada. Consequentemente, o homem é outra versão, uma versão menor, de Deus. Ele, seu Espírito, é uma pequena versão do Espírito Supremo, o único Deus eterno. A Escritura proclama que Deus é Espírito. João 4:24. Também disse que Deus criou o homem à sua própria imagem. Gênesis 1:27. A imagem de Deus que é o homem é a versão do Espírito de Deus que é o homem. Por exemplo, sua imagem fotográfica é outra versão de si mesmo, um material imóvel que contém a base, pela qual sua personalidade física pode ser identificada. Consequentemente, o homem detém a identidade de Deus no mundo da matéria, espaço, tempo e energia, em virtude do Espírito primordial que ele é. A versão do Espírito de Deus, o sopro da vida que está concentrada na unidade da alma, é o aspecto essencial central do homem. Para tanto, todo homem, pelo modus operandi do Espírito inicial que é, tem a capacidade de trazer em manifestações objetivas e subjetivas o poder do Espírito Supremo. Devido à limitação inerente às faculdades do corpo de matéria grosseira humana, o modus operandi e a capacidade acima mencionados são muito importantes neste contexto. Agora, tal modus operandi tem que ser estudado, por meio dos ensinamentos divinos de Cristo, e dominado na estrutura limitada do sistema físico da realidade, no decorrer do qual deve ser entendido que esta capacidade está embutida nos elementos da mente. O poder fluindo do espírito e concentrado como alma é trazido a diversas expressões através da correlação das faculdades da mente. Existem 4 faculdades da mente com o propósito de expressão normal do que ela recebe da alma. Toda a expressão da alma é dicida da mente, e passada para diversas camadas sutis humanas mentais, de memória, emocionais,
incluindo o aspecto físico geralmente conhecido. As 4 faculdades normais da mente através das quais essas expressões são feitas pela alma são bem explicadas em meu livro intitulado The Spirit Realm. Quando essas faculdades funcionam em sua ordem normal, o poder da alma e espírito flui livremente para o aspecto físico, corpo grosseiro, do homem. Isso é mantido pelo amor divino, paz interior e alegria. Mas quando uma perversão entra no sistema mental através da dicotomia normal das 4 faculdades, a 5ª faculdade pervertida entra, trazendo suas propensões que incluem os 5 canais de ataque psíquico vicioso. Estes são luxúria, raiva, ganância, vaidade e apego às coisas mundanas. Manifestando o poder. O poder opera nas dimensões física, metafísica e espiritual de existência. O puro poder divino, o Espírito Santo, fluindo para acrescentar ao que é o espírito individualizado, alma, entra no sistema da mente no qual o amor universal, a alegria divina constante e a paz interior são os principais canais pelos quais um indivíduo em Cristo traz o mesmo em manifestação e expressão física. Todos os poderes, sejam do Espírito Santo ou do ocultismo vicioso, são correlacionados pela mente em manifestação objetiva ou subjetiva. Com o Espírito Santo, o espírito humano primordial se eleva em potência e se torna evidência física por meio das faculdades normais da mente. Quando um poder vicioso invade a mente e se apodera dela, através da formação de uma faculdade anormal, a vida de uma pessoa gira, direta ou diretamente na rede dos poderes das trevas, as entidades astrais mais viciosas. Ao manifestar o poder do espírito, no entanto, da unidade da alma ao nível físico, o poder é reduzido em vários níveis, da mente ao ego, que mantém a identidade física geralmente conhecida. Especificamente, a mente diminui o poder para os níveis mental, de memória e emocional, e daí para o nível físico. Quando a consciência do poder fluindo do espírito, a unidade da alma, chega ao nível físico do homem, ela entra na estrutura das 15 propensões dos dados dos sentidos. Usadas pelas 15 propensões dos dados dos sentidos incluem os 5 sentidos usados para adquirir conhecimento da base do corpo físico grosseiro. Estes são os ouvidos, olhos, nariz e língua, os 5 sentidos ativos, que são a voz, as pernas, as mãos, o ânus e os órgãos genitais, assim como os 5 objetos dos sentidos, que incluem olfato, paladar, forma, tato e som. Vocês ouviram que foi dito ao povo há muito tempo: não matem, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Novamente, qualquer um que disser a seu irmão, raca, é responsável perante o sinédrio. Mas quem disser, seu tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que você seja filho de seu Pai que está nos céus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e desça chuva sobre o poder acrescentado ao homem. Quando ele tem o Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo encapsula e irradia de sua dimensão de alma. Além disso, todos os outros poderes demonstrados pelo homem no nível físico, que não surgem do espírito que ele é, começam e terminam no nível da mente. Poderes viciosos do ocultismo vêm através da inversão da mente pela intrusão das entidades astrais mais viciosas. O poder com o qual o homem pode vencer o poder das trevas vem pela irradiação do Espírito Santo e facilitado para o homem em nome de Jesus Cristo, Senhor do Universo. O livre fluxo de comunicação do Espírito, que é a alma concentrada, mesmo do Espírito Santo, para a unidade física do homem, muitas vezes passa pelos nervos e fibras do corpo. Para esse fim, o profundo veredicto noético sobre a consciência, a unidade de consciência no homem, sustenta, entre outras coisas, que cada nervo e fibra dentro do corpo tem um propósito interior invisível. Os impulsos nervosos viajam para fora do corpo, ao longo de caminhos invisíveis, da mesma maneira que viajam dentro do corpo. Esses caminhos são portadores de pensamentos telepáticos, impulsos e desejos contendo todos os dados codificados necessários para traduzir qualquer pensamento ou imagem em realidade física, alterando eventos aparentemente objetivos. Os ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo são resumo da estrutura para que o homem terreno possua e manifeste o poder supremo do Espírito Santo. Os aspectos centrais de seus ensinamentos, que nos permitem demonstrar o verdadeiro poder de Deus, não podem ser colocados em prática por ninguém sem a ajuda do Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo irradiando em sua alma espiritual, correlacionado pela mente,
passando por todos os nervos e fibras de seu corpo, você pode viver pelos ensinamentos do Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Foi para possuir e manifestar fisicamente o poder de Deus na terra que Cristo ensinou ao homem e disse: vocês ouviram que foi dito ao povo há muito tempo: não matem, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Novamente, qualquer um que disser a seu irmão, raca, é responsável perante o sinédrio. Mas quem disser, seu tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali mesmo, fora do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e oferece a tua dádiva. Resolva as questões rapidamente com seu adversário que está levando você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, ou ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz poderá entregá-lo ao oficial de justiça, e você poderá ser jogado na prisão. Vocês já ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a uma pessoa má. Se alguém lhe bater na face direita, vire-lhe a outra também. E, se alguém quiser processar-te e tomar-te a túnica, deixe-o levar também o teu manto. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Dê a quem quer pedir emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que você seja filho de seu Pai que está nos céus. Ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e desça chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:21 a 25,38 a 45, Nova Versão Internacional, poder além da superfície. Todo homem, o homem em Cristo, o homem que praticamente sustenta os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pode manifestar o poder do Espírito Santo. Agora, dentro da essência do Espírito que é o homem, todo homem é o mesmo na jornada da vida, mas nem todos os homens estão no mesmo nível. Da dimensão do Espírito, o que um homem é, outro homem é. A diferença está em 3 fatores básicos. Primeiro, o grau do que você sabe sobre o poder determina o que você pode fazer com o poder em termos práticos. Assim, o conhecimento disso é muito importante. Seu conhecimento a esse respeito, mesmo em termos humanos, é um ponto de diferença entre você e aqueles desprovidos de tal conhecimento. O segundo fator de diferença surge quando a mente é invadida e governada pelos perversos poderes ocultos. Uma pessoa neste momento fará a diferença no meio das outras, a partir do sistema de viciosos ofícios e manipulações das trevas. O terceiro e mais alto fator de diferença de um homem para outro é o eterno Espírito Divino, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apodera, entra ou começa a irradiar em sua unidade de alma concentrada, você se torna, em termos humanos, o que pode ser chamado de pessoa espiritual extraordinária. O Espírito Santo coloca você em constante consciência diária do Deus Todo-Poderoso e lhe dá a capacidade interior de praticar o amor universal conforme ensinado pelo maior Senhor Jesus Cristo. Alguns humanos demonstraram poderes de todos os 3 fatores, alguns de 2 fatores, enquanto alguns de um único fator. No entanto, todos os fatores de diferença de homem para homem servem como evidência do fato de que existem poderes operando além da mera superfície da vida física. Como você deve saber, poderes ocultos surgiram e foram demonstrados de forma prática através de diversos canais humanos. Ao longo da vida do homem em todas as épocas, houve manifestações de poder e poderes, decorrentes de diversos fatores, para mostrar em termos práticos que há mais do que os olhos podem ver. Assim, ficou evidente que existem poderes que estão além dos aspectos físicos geralmente conhecidos pelos humanos. Agora, em uma nota pessoal, minha experiência dentro da estrutura dos fatores anteriores é certamente minha principal evidência a esse respeito. Assim, falo pelo que sei em termos práticos. Além disso, quanto à demonstração de poder e poderes, lemos nas Sagradas Escrituras e em alguns escritos da Antiguidade, lidos em nosso tempo, entre outros, que o grande profeta Moisés do antigo Israel dividiu o Mar Vermelho para a passagem dos filhos de Israel, entre outros. As varas dos sábios do Egito se transformaram em serpentes que foram engolidas pela de Moisés. Shri Krishna, da dinastia Yadu, Mathura, antiga Índia, fez pedras flutuarem na água, usando São para construir um palácio sobre o mar, entre outros. O Sombra de São Pedro, líder dos apóstolos de Jesus Cristo,
curou vários enfermos, entre outros. Ramesh Dzuxi, sudeste da Nigéria, transformou-se em centenas de borboletas que subiram ao céu e desapareceram, para marcar o fim da vida na terra, entre outros. O profeta judeu Daniel, enquanto na terra da Pérsia, saiu ileso no meio de leões famintos, entre outros. O pé de Sri Anandamurti da atual Índia, fundador da Ananda Marga Yoga Society, tinha alta corrente elétrica que eletrocutava pessoas até a morte, entre outros. Paul Twitchell dos Estados Unidos da América, Living Ekmaster e fundador da Kankar, correu sobre o mar, entre outros. Sansão, o grande guerreiro do antigo Israel, tinha poder em seu cabelo para enganar e derrotar seus inimigos. Rabazar Tars, o grande lama do Tibete, viveu por mais de 500 anos fisicamente nas montanhas do Himalaia, e outros como ele, entre outros. Obribon Okipo de Oron, Sout, Nigéria, vivia acima de seu povo da equipe. Após sua morte e durante seu enterro, milhares de pássaros estranhos vieram do céu, levaram seu corpo de volta ao céu, entre outros. O rei Davi do antigo Israel, quando menino, usou meras pedras para derrotar e destruir o grande gigante Golias no campo de batalha, entre outros. Muhammad al-Muntaza de Shiraz, que não se casou e nunca teve filhos, desapareceu sem morte na caverna da mesquita que foi proclamado Ivone, e Muntaza, outros esperados. Hiranyakasipu, o mais poder já viveu, e a Índia mais viciosa, com o propósito de acumular poderes, ficou em pé por ano, entre outros. O grande profeta de Israel, carruagens de fogo no céu, Amo-Siddhartha Gautama Buda, lutou e derrotou uma poderosa floresta entre outros. Sir George King of England, um Ethereus Society e Primary Channel, comunicou-se com seres em outros planetas recebeu na Terra, entre outros. Sanjaya, o sábio é um secretário confidencial de Dhritarashtra, enquanto no palácio longe do campo de batalha de que visão precise deu o rei perfeito da situação de batalha. Eu amo Balaam filho de Beor, profeta do antigo Moabe, vi preciso visões com os olhos abertos, entre outros. Nostradamus da França e Mãe Shipton da Escócia, em seus tempos viram o futuro da raça humana como presentemente constituído, entre outros. Sadraque, Mesaque e Abednego, os três fiéis judeus, ficaram completamente ilesos no grande incêndio de Nabucodonosor enquanto estava na Babilônia. Caitanya Mahaprabhu da Bengala, que introduziu o Vaishnava Mahamantra, desapareceu na divindade de Jagannatha enquanto dançava canções espirituais em Puri, entre outras. Trinita de Goma, República Democrática do Congo, falou no dia em que nasceu, em fevereiro de 1990, entre outros. Nosso Senhor Jesus Cristo. Estes e muitos outros em diferentes partes do mundo, em diversas épocas, mostram claramente que existem poderes operando muito além da superfície da vida física do homem. No entanto, quando falamos de poder, nosso Senhor Jesus Cristo está no auge de tudo. Ele prova que não apenas demonstra o poder mais elevado, mas que é a manifestação consumada do próprio poder mais elevado. Ele mesmo é o poder mais elevado do universo. Todos os poderes em todos os reinos da vida estão completamente sob seu controle. Para tanto, ele declarou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Além disso, ele é o único homem que informou as pessoas sobre como o filho morreria e ressuscitaria da sepultura e foi em frente para fazê-lo. A morte e ressurreição do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, Israel, é o poder mais elevado já demonstrado no mundo do homem. Assim, por meio de seus ensinamentos, vida, obras, morte e ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo manifestou o altíssimo e verdadeiro poder do Deus Todo-Poderoso, para todas as gerações dos homens. Ele também disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou o que vive e foi morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tem as chaves do inferno e da morte. Apocalipse 1:2.17,18. Qualquer um que busque o poder para capacitá-lo a vencer os poderes viciosos no campo das batalhas da vida, o encontrará em Cristo Jesus se for sincero o suficiente. Cristo é o poder. Portanto, sendo o próprio poder, ele está na melhor posição para nos dar o poder da vitória. Como disse, contemplar, eu te dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. A esta altura, caro leitor, é importante entender que a existência de Jesus Cristo não é uma brincadeira, não é um mero assunto religioso, não é um assunto limitado às igrejas organizadas do nosso tempo, nem é uma questão de simplesmente frequentar uma igreja. Esta é uma questão do poder legítimo de Deus na eternidade.
Este poder procura ser possuído e demonstrado no mundo do homem por qualquer ser humano que tenha Cristo, o verdadeiro Espírito de Cristo Jesus, em si mesmo e seja digno de expressar o amor divino, que é Cristo. Receba este poder agora. Capítulo 2 Poderes diversos. Mas as multidões, vendo isso, maravilharam-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Mateus 9:8. Presto testemunho de que o poder de Deus é real, pois diariamente em minha compreensão interior eu praticamente experimento este puro poder espiritual além de tudo o que as palavras podem expressar. Esta é a experiência que Cristo providenciou para cada crente. O poder supremo do Deus Todo-Poderoso está aqui agora. Esse poder procura passar por você para fazer a obra do Senhor, somente se você se submeter totalmente a Ele. Você pode estar disposto a se submeter ao poder da divindade e manifestar o mesmo poder no mundo do homem, mas ao mesmo tempo pode ser impedido nesse sentido por suas propensões mentais ou emocionais. Seu poder, porém, já é dado a todo filho de Deus, pegue ou largue, conforme a relação do seu homem interior com o Espírito de Cristo. Agora, quando Cristo disse, eis que vos dou poder, que tipo de poder ele deu? Em primeiro lugar, é importante entender que existem 3 aspectos principais ou tipos de poder no universo. Estes correspondem aos principais sistemas de realidade de todos os reinos da existência. Eles também correspondem à natureza tripartida do homem terreno. 3 aspectos principais do poder. É dito nas Escrituras, que o homem tem corpo, alma e espírito. E rogo a Deus que todo o vosso espírito, e a alma e corpo sejam preservados sem defeito até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Estes são os 3 principais aspectos do homem: corpo, alma e espírito. E há 3 aspectos principais de poder que o homem pode possuir e manifestar, de acordo com seus 3 aspectos principais de existência. Estes incluem poder físico, poder metafísico, poder espiritual. O corpo do homem terreno opera nos domínios do poder material grosseiro, poder físico, dentro do sistema físico da realidade. A alma humana opera nos domínios do poder sutil dentro do sistema metafísico da realidade da mente. A alma, para este fim, encapsula a mente, o corpo onírico e outros corpos sutis relacionados, enquanto o espírito humano opera na essência do poder multidimensional dentro do sistema espiritual da realidade. Reconhecimento do seu nível de poder. Em breve analisarei os 3 grandes aspectos dos poderes, para que você reconheça o poder com o qual o crente poderia pisar em serpentes e escorpiões, conforme foi apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos que entender que todos esses poderes estão disponíveis para o homem aqui e agora. Essa exposição também permitirá que você compreenda o nível de seu poder, ou seja, o aspecto particular do poder sob o qual você está operando agora. Que ninguém se engane e pretenda ser o que não é. Portanto, se você descobrir na realidade, por meio deste tratado, que está abaixo nos estratos do verdadeiro poder do Senhor, o poder que Ele deu, você ainda pode se elevar na força de seu espírito e chegar ao caminho do Altíssimo Poder. Simplesmente declarado, o poder físico está muito abaixo do poder metafísico em todos os aspectos da operação. Para esse fim, alguém em uma dimensão superior de poder metafísico pode dominar ou controlar completamente alguém que opera apenas no nível do sistema físico de poder. Além disso, o poder metafísico está muito abaixo e é absolutamente diminuto no que diz respeito ao poder espiritual. O poder espiritual é o verdadeiro poder do Senhor. Este é o único poder que é infinito na eternidade. Alguém com este poder tem o que está muito acima de todos os poderes. É com isso poder que podemos superar completamente todos os poderes das trevas no campo da guerra espiritual. Você pode pensar que tem o verdadeiro poder do Senhor. Mas esteja informado de que seu pensamento não é suficiente a esse respeito. Você realmente possui o puro poder espiritual do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero dizer, você possui esse poder em demonstração prática. Você pode descobrir enquanto continuamos. Poder físico. O poder físico tem muitas unidades próprias disponíveis para o homem dentro de seu sistema físico de existência. Mas deixe-se enfatizar que nenhum homem terreno pode vencer os poderes das trevas, serpentes e escorpiões, mesmo com a multidão de poderes físicos encontrados no mundo do homem. Isso porque os poderes sutis usados pelo príncipe das trevas e seus proclamados espíritos perversos contra os filhos dos homens, operam em um nível muito além da totalidade de todos os poderes que operam exclusivamente dentro do sistema físico da realidade. Mas no sistema físico, porém,
O homem terreno pode sustentar, manipular ou manifestar certas unidades de poder inerentes ao mundo físico da matéria grosseira. Agora vamos considerar algumas das várias unidades de poder físico no mundo do homem. Força. A força humana é uma unidade de poder dentro do sistema físico de existência. Agora, todos os homens não estão no mesmo grau de força. Você pode manifestar maior ou menor grau de força, pois é dado ao homem terreno manifestar diversos graus de força física. No entanto, nenhuma quantidade de força física em você pode superar os poderes das trevas. Portanto, este não é o poder que o Senhor nos deu a esse respeito, quando disse: Eis que vos dou poder. A Escritura diz: não é pela força que se prevalece. Veja 1 Samuel 2:9, Nova Versão Internacional. Se você confiar em sua força humana no campo da guerra espiritual, certamente será derrotado, porque um pouco de feitiçaria pode derrubá-lo, então você se foi. Novamente está escrito: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Riqueza material. A riqueza material, dinheiro, é outra unidade de poder dentro do sistema físico de realidade. Aquele que tem riquezas em termos terrenos pode possuir e manifestar grande opulência de poder material. Mas é evidente que nenhuma quantidade de poder financeiro pode livrar um homem terreno das manipulações do príncipe das trevas. Estou dizendo isso categoricamente porque estive altamente envolvido em uma rede ocultista, viciosa e manipulações esotéricas. É verdade que com o poder financeiro, ou riqueza material, você pode fazer muitas coisas no mundo físico. Sim, com riqueza material você pode até alcançar o mais alto grau de gozo temporal e gratificação dos sentidos materiais. Não há dúvida sobre isso. No entanto, se você está fora da justiça perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente de sua riqueza terrena, você é totalmente inválido à luz da guerra invisível que está acontecendo neste mundo. Muitas vezes, algumas pessoas pensam que quando alguém tem grandes riquezas e bens materiais, isso significa que ele é rico no céu. Este é um pensamento errado à luz das Escrituras. A verdade é que se você tem riqueza material sem o Espírito Santo no centro de sua vida, então você é espiritualmente pobre e cego. Ouça as palavras do Senhor, porque você diz: eu sou rico e adquiri riquezas e não preciso de nada, mas você não sabe que é miserável e lamentável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim o ouro refinado em liras, para que te enriqueças, e agasalhos brancos, para que te vistas e não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para esfregar nos olhos, a fim de que vejas. Reverendo 3:2.17,18, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Autoridade política. A autoridade política também é uma importante unidade de poder exercida pelo homem terreno no sistema físico da realidade. Para este fim, um presidente ou ministro prune de um país tem graus mais elevados de poder político entre o seu povo. Mas será que qualquer quantidade de poder político exercido por um presidente, um primeiro-ministro ou mesmo por um chefe de Estado militar, pode superar os jogos do príncipe das trevas? Certamente este não é o poder com o qual poderíamos vencer as forças das trevas. Pois nenhuma quantidade de poder político pode livrar o homem terreno das manipulações de serpentes e escorpiões. Autoridade judicial. E autoridade judicial? Um juiz, por exemplo, tem o poder de aprisionar o próximo ou mesmo condená-lo à morte. Mas um juiz não pode ordenar que um espírito maligno fuja com a força de seu poder judicial. Para que os poderes das trevas fujam de você, você precisa de algo mais do que poder judicial. Energia elétrica. Esta é uma das maiores unidades de energia encontradas no sistema físico da realidade. O homem terreno fez várias coisas neste mundo, através do uso de energia elétrica. E falando sinceramente, a influência desse poder é avassaladora. No entanto, os filhos dos homens não podem pisar em serpentes e escorpiões, como disse Cristo, na força da energia elétrica. Energia nuclear. Mais uma vez, tenho certeza de que você está ciente da potência da energia nuclear. Disse que, em termos de destruição, este é o maior poder encontrado no sistema físico da realidade. No entanto, é absolutamente evidente que nenhuma quantidade de energia nuclear pode permitir que o homem da Terra destrua os poderes invisíveis das trevas. Agora, ainda existem outras unidades de poder encontradas no mundo do homem. Mas todo e qualquer poder exercido pelo homem terreno no sistema físico da realidade é inválido à luz do poder estabelecido por Cristo.
com o qual o crente pode pisar em todos os poderes das trevas. O poder mencionado por Cristo é o poder supremo. Com este poder, o crente está no topo de todos os poderes do universo. Com este poder também, você pode decretar e decidir o que acontece em todos os reinos dos poderes físicos e metafísicos. Poder metafísico. O poder metafísico é um poder sutil que está além do domínio de todas as unidades de poder físico. Dentro dos três sistemas de poder físico, metafísico e espiritual, o poder metafísico é o poder imediato além do sistema físico da realidade. Algumas pessoas que estão estabelecidas dentro do sistema metafísico de poder pensam erroneamente que são grandes campeões no reino do poder espiritual. Mas, na realidade, eles estão muito abaixo do reino do poder espiritual. Existem até alguns membros e oficiais da igreja que também estão envolvidos nesse pensamento errado. Para algumas pessoas, no entanto, qualquer poder além do sistema físico de existência é poder espiritual, mas isso não é verdade, porque existem diferentes unidades de poder encontradas na dimensão metafísica, mas todas estão muito abaixo do verdadeiro reino do espiritual. Poder. E todas as unidades metafísicas de poder são resumidas em 5 títulos. Em outras palavras, existem 5 tipos principais de poder dentro do sistema sutil ou metafísico da realidade. Eles incluem poder mental, poder emocional, poder psíquico, poder oculto, poder esotérico. Agora, deixe-me falar brevemente sobre as 5 unidades metafísicas de poder, para nos guiar em direção ao reconhecimento da realidade do nível de poder em que cada um de nós está atualmente estabelecido. Quero que examinemos essas unidades de poder para que cada leitor saiba se está operando dentro ou fora do reino da consciência metafísica. Poder mental. O poder mental é a unidade de poder mais baixa dentro do sistema metafísico da realidade. O poder mental inclui o uso de memória retentiva superior, a capacidade de lembrar e pensar rápido, a capacidade de especulação mental profunda, bem como o uso de análise lógica superior, para mencionar apenas alguns. Dentro dessa estrutura está a capacidade de lembrar, citar ou recitar versículos da Escritura, mas sem o verdadeiro poder divino. Diversas filosofias mundanas também vêm desse sistema. Alguém pode ser altamente avançado no reino do poder mental, mas ninguém pode pisar em serpentes e escorpiões mesmo com o mais alto grau de poder mental. Isso ocorre porque serpentes e escorpiões, poderes das trevas, têm seu reino de existência além do nível mental de reconhecimento. Há alguns de nós hoje que são altamente avançados no reino do poder mental, mas ainda estão desprovidos do verdadeiro poder falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, alguns de nós no nível mental podem usar o poder mental para memorizar vários capítulos e versículos das Sagradas Escrituras, e frequentemente os usam em nossas pregações e orações. Isso é bom. Mas se você não tem o Espírito de Cristo em você, o Espírito da Santidade e Justiça, do Senhor Deus Todo-Poderoso, então você nunca poderá vencer o príncipe das trevas, mesmo com vários versículos bíblicos em sua cabeça. Por outro exemplo, um pastor de igreja operando apenas dentro deste reino limitado de consciência mental, pode pregar e analisar profundamente as obras do grande poder do Deus Todo-Poderoso que se manifestou através de Moisés, Daniel, Paulo e muitos outros, mas o mesmo pastor não pode manifestar este poder porque ele é um estrato inferior de poder mental. Consequentemente, existem muitos proclamados homens de Deus que podem pregar e ensinar os outros sobre o poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso, mas que, no entanto, pouco ou nada podem fazer no que diz respeito ao aspecto prático de manifestar e demonstrar esse mesmo poder. Preocupado. A pregação do Evangelho no nível mental não pode trazer cura, verdadeira salvação, libertação, vitória espiritual e retidão. Mas a pregação do Evangelho na plataforma do poder espiritual traz isso e muito mais. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9:35. Quando você fala aos filhos dos homens sobre o reino dos céus na plataforma de poder, conforme demonstrado por Jesus Cristo, todas as doenças e enfermidades devem ser eliminadas. Mas se você fizer isso na plataforma de seu poder mental, nada acontecerá a esse respeito. Nosso Senhor Jesus Cristo pregou a plataforma do poder altíssimo, que é Ele mesmo. Assim Ele foi capaz de curar todas as doenças e enfermidades entre as pessoas. É isso que se espera que façamos quando somos fortalecidos por seu Espírito.
Além disso, um crente que vive na essência limitada do poder mental requer ou segue um processo sistemático em todos os assuntos da realidade transcendental e da existência espiritual. Esse processo, no entanto, é enganoso. Isso ocorre porque a realidade espiritual ou transcendental é multidimensional e não sistemática. A abordagem sistemática, portanto, é o resultado do reconhecimento mental. Para este fim, você pode ser um bispo, pastor, arcebispo, papa, diácono, evangelista, presbítero ou apóstolo, mas se você é 011 no nível mental, você não é melhor que o alto sacerdote que viveu durante a missão terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, e certamente você falhará no campo da guerra espiritual. Não há como você superar os poderes das trevas se estiver no nível mental do poder. Poder emocional, a segunda unidade de poder dentro do sistema metafísico da realidade é o poder emocional. Dizem que o reino de Deus não é questão de muito falar, mas sim de demonstração prática de poder. No entanto, os crentes no nível emocional também pertencem ao grupo de falar muito sem poder. Embora o nível emocional seja superior ao nível mental, o poder emocional, não importa quão grande seja, não pode pisar em serpentes e escorpiões. Agora, um crente operando no nível da propensão emocional do poder metafísico é como uma grande arma que faz muito barulho, mas não tem uma única bala. A arma pode fazer barulho, mas não pode matar nenhuma mosca, porque não tem bala. A bala, nesta conexão, é o poder de Deus que é poderoso por meio de Cristo para derrubar as fortalezas do príncipe das trevas. A bala é o poder que mata o inimigo. Sem essa bala, você pode fazer muito barulho, mas não pode prevalecer no campo da batalha espiritual. Você é uma grande arma sem bala. Você faz muito barulho sem o poder de Deus? Pense sobre isso. Além disso, é importante notar que a influência do poder emocional sobre um crente, durante sua adoração pessoal a Deus ou enquanto ele adora no meio da congregação dos filhos de Deus, pode levá-lo a conversas doces e fantasmagorias ilusórias. Estes ele pode ainda considerar em seu pensamento errado como sendo o grande poder do Deus Todo-Poderoso. Novamente, ele pode até mesmo manipular sua voz durante esse período e falar em línguas, por meio da influência dessa propensão emocional. Mas quando isso é feito, ele ainda se submete ao pensamento errado de que o Espírito Santo desceu ou veio sobre ele. No entanto, a diferença é muito clara. O poder do Espírito Santo é absoluto e para sempre além da pequena unidade emocional da consciência humana. O Espírito Santo é a potência suprema consumada da divindade que é onipresente. Mas o poder emocional opera através de uma faculdade da mente do homem terreno. Quando o Espírito Santo desce para operar através de você ou sobre você, há diversas e específicas manifestações do glorioso poder do Deus vivo Jeová através do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo traz solução para todos os problemas humanos. Mas quando o poder emocional está no controle, certamente um grande barulho será feito, mas você voltará para casa sem uma solução prática vazia. É verdade, porém, que alguns crentes falam em línguas sob a influência do poder emocional, enquanto outros o fazem sob a influência do Espírito Santo. Aqueles que fazem isso por meio da propensão emocional devem saber disso. Isso ocorre porque eles estão conscientemente envolvidos na manipulação de suas línguas a esse respeito. Mas aqueles que são dominados pelo Espírito Santo para falar em línguas não estão envolvidos nessa manipulação consciente da língua. Agora, aqueles altamente estabelecidos no reino do poder emocional, podem até chorar durante o período de sua adoração pessoal ou congregacional ao Senhor. Eles podem até arrepender-se de seus pecados no modo de chorar por meio da propensão emocional. Mas, quando o poder emocional expira depois de algumas horas, dias, semanas ou meses, eles voltam ao pecado. Isso porque o poder que os impeliu a chorar e se arrepender é o poder emocional limitado e não o poder ilimitado de Cristo. Sinceramente falando, muitas pessoas que afirmam ser verdadeiros crentes hoje, operam sob o nível do poder emocional da mente. Novamente, não há como vencer os principados e potestades das trevas por meio do uso do poder emocional. Para o príncipe das trevas e seu império de espíritos perversos operam além do reino da consciência emocional dentro do sistema metafísico da realidade. Poder psíquico. O poder psíquico é a terceira unidade de poder dentro do sistema metafísico de existência. O poder psíquico é mais alto e mais forte do que as unidades mental e emocional do poder metafísico. Esse poder se manifesta em diversas formas.
O poder psíquico pode se manifestar no homem e em outras criaturas por meio de um processo natural estabelecido pelo Deus Criador. Esse mesmo poder também pode ser corrompido para se manifestar no homem e em outras criaturas por meio de um processo iniciado pelas manipulações dos poderes das trevas. Para tanto, dentro da hierarquia das potestades das trevas, existem principados e potestades das trevas, serpentes e escorpiões, operando como entidades psíquicas. As entidades psíquicas viciosas, portanto, são os espíritos que promovem o uso do poder psíquico para a promoção dos ofícios e dispositivos dos reinos das trevas. A verdade permanece, no entanto, que o poder psíquico pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser usado para o bem por meio do processo natural ou normal estabelecido por Deus. Também pode ser usado para o mal através do processo anormal causado pela manipulação das forças das trevas. Por exemplo, a intuição é um poder psíquico natural plantado na consciência humana por Deus, para nos permitir saber ou perceber certas coisas sem pensar. Pode ser que alguém esteja vindo, vê-lo sem que você saiba, mas antes que ele bata à sua porta, você percebe repentinamente que alguém está vindo para vê-lo. Isso é intuição. É um poder psíquico natural que o Deus Criador plantou no homem para sempre. Quando alguém é puro em Cristo, sua faculdade intuitiva trabalha exclusivamente para a glória de Deus. Mas se alguém é um agente das trevas, sua faculdade intuitiva trabalha para promover as artes dos espíritos malignos. Por exemplo, algumas raízes e ervas contêm substâncias de poder psíquico que, quando refinadas, tornam-se drogas, como comprimidos e injeções usadas para curar ou prevenir uma doença. Essa substância de poder psíquico, entretanto, é naturalmente plantada em tais raízes e ervas pelo Deus Criador. Há também um poder psíquico natural plantado por Deus na água, areia, óleo, ondas, ventos, relâmpagos, raios solares, olho humano e trovão, para citar apenas alguns, que operam para o bem, mas também podem operar para o bem. Mal quando contaminados pelos poderes das trevas. Agora, a arte da fisionomia, quiromancia, grafologia de leitura de sombras e geomancia, são algumas das unidades de estrutura sutil de poderes transcendentais através da unidade psíquica de poder. As unidades psíquicas mencionadas são frequentemente trabalhadas por meio dos poderes astrais. No entanto, o Espírito de Deus também pode despertá-los em certa dimensão do verdadeiro conhecimento divino, mas em termos pessoais e específicos e não em termos gerais. Afirmei anteriormente que o poder psíquico é maior do que as unidades mental e emocional do poder metafísico. Para tanto, um agente das trevas com enorme poder psíquico pode trazer prejuízos a um religioso nos níveis mental e emocional. Foi até relatado há algum tempo como um trovão matou um certo religioso dentro de uma igreja em Warri, na Nigéria. Essa igreja certamente foi desprovido do poder requerido através do sangue de Cristo. Ele era apenas um membro de uma igreja, e não um membro do movimento do poder ilimitado de Jeová Deus operando por meio de Cristo. Por isso foi morto por agentes das trevas, que utilizaram a força psíquica do trovão por meio das manipulações do princípio de escuridão. Poder oculto. O poder oculto é a próxima unidade de poder além do nível psíquico dentro do reino do poder metafísico. O vicioso poder oculto na totalidade, no entanto, é puramente um poder negativo, o poder das trevas. Pode-se manifestar naturalmente alguns graus de poderes mentais, emocionais e psíquicos sem ser um agente das trevas. Mas ninguém pode possuir ou manifestar qualquer grau do poder oculto das trevas sem ser um agente das trevas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou de serpentes e escorpiões, ele estava falando de todos os poderes da escuridão concentrada principalmente para o mal dentro da unidade oculta do poder metafísico. No passado, usei poderes psíquicos, ocultos e esotéricos de diversas maneiras. Veja o livro, Occult Grandmaster Knowledge, de Akhenaten Zurman. No passado também possuí e utilizei maiores graus de poder oculto no círculo dos grandes mestres. Mesmo aos 15 anos, usei esse poder para influenciar e controlar completamente os outros, ver fisicamente sem meus olhos, desaparecer no ar quando necessário, ler cartas seladas, dobrar ferro forte através da projeção de meus olhos, projetar, transferir, a mim mesmo e viver brevemente dentro de outro ser humano, animal, árvore, etc., tornar a arma ou faca ineficaz quando aplicada em mim, entre outras proezas. Agora, bruxas e bruxos, operando dentro da mais alta hierarquia de qualquer uma das 4 principais unidades de espíritos de feitiçaria, Black, Witch, Kali,
Abramelin, são guardiões do poder oculto superior. No passado também fui mestre da hierarquia das bruxas de Abramelin operando no deserto de Gobi próximo ao Afeganistão. Veja o livro Como Superar Completamente Bruxas e Magos e Todos os Poderes das Trevas, de Ilkinatan Zorman. Por favor, esteja avisado, se você é um crente no nível mental, ou você é um crente altamente envolvido no reino do poder emocional, sem o poder infinito do Senhor, você não pode vencer o poder oculto no campo de batalha. Você não pode correr além de sua sombra. Você não pode usar o que não tem. Para tanto, você precisa de algo mais elevado do que o poder oculto e todas as unidades do poder metafísico. E não apenas um poder superior, mas o poder que é o mais alto. Sim, o poder supremo está aqui agora. Estou falando do verdadeiro poder, de Jesus Cristo. Você precisa do poder no sangue de Cristo. Certamente este é o poder supremo. Poder esotérico. O poder esotérico é a última e a mais alta unidade de poder metafísico. Este é o poder mais concentrado dentro da hierarquia de todos os sistemas astrometafísicos. O poder esotérico é maior que o poder oculto. Este é o poder invisível exercido diretamente pelo príncipe das trevas, os poderosos seres espirituais satânicos dos reinos além, controlando divindades, príncipe das nações, espíritos satânicos, espíritos perversos da ordem dos mestres ascensos, entidades desencarnadas superiores do reino das trevas mestres do espaço viciosos, para mencionar apenas alguns. Além disso, o vicioso poder esotérico é o próprio poder usado por todos os principais agentes humanos dos poderes das trevas que operam na Terra como grandes mestres. Os grandes mestres mais sombrios são seres humanos capacitados pela escuridão para liderar o jogo da falsidade e das manipulações. No passado, servi neste nível por meio do comando da hierarquia dos poderes das trevas. Neste mundo do homem, o poder esotérico parece ser um poder invisível muito grande e altamente potente. Consequentemente, os adeptos e grandes mestres viciosos esotéricos usam esse poder para manipular os filhos dos homens e desviá-los através de diversos canais e meios. O poder esotérico é o poder principal que coordena todas as unidades de poder metafísico para a promoção dos ofícios e artifícios do reino satânico. É verdade também que o poder esotérico do sistema metafísico do príncipe das trevas pode duplicar algumas das coisas feitas por meio do poder supremo do verdadeiro Senhor do Universo. Mas o poder esotérico tem um limite a esse respeito. No entanto, o poder da divindade é ilimitado na eternidade. Como tal, a luz do poder supremo, da única realidade última, como nos foi revelado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder esotérico é completamente inconsequente. Para o homem terreno, o poder esotérico é grande. Mas na presença de Jesus Cristo, o poder esotérico não pode existir, ele deve desaparecer e desaparecer. Todos os poderes do universo estão para sempre abaixo de Cristo, pois está escrito, porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16. Capítulo 3. A maior potência, que pela sua força afirmou as montanhas, sendo cingido com o poder. Salmos 65:6. O poder espiritual é o poder mais elevado. O poder espiritual é, certamente, o poder acima dos poderes. Este é o poder mais elevado. É o último poder. Este é o único poder supremo procedendo diretamente do trono da divindade. Este é o poder que Cristo nos deu quando disse, eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando o poder espiritual do Senhor Deus Todo-Poderoso está sobre você, você está muito acima dos poderes viciosos e nada no universo o machucará. Novamente, quando este poder todo-poderoso está em operação, tudo deve se curvar. O príncipe das trevas, com seus principados e potestades, deve fugir dos raios da luz deste poder que é Cristo. Ora, os anjos de Deus, os arcanjos, as criaturas viventes, os antigos, anciãos, e todas as forças, seres invisíveis operando, na essência do Espírito Santo, possuem diversos níveis dentro do poder multidimensional do sistema espiritual de Deus Todo-Poderoso. Os filhos de Deus na Terra também têm diversos graus ou níveis de unção dentro deste reino do poder de Deus. No entanto, não importa o seu grau de unção do poder de Deus, seja grande ou pequeno, todos os poderes das trevas devem se curvar a você.
A menor unção do poder de Deus é maior que o maior poder do reino das trevas. Portanto, quando alguém que proclama Cristo tem medo de bruxas, venenos, demônios e os outros elementos das trevas, tal pessoa realmente não acredita no poder ilimitado de nosso Senhor Jesus Cristo e não experimentou o poder supremo do qual estou falando. O poder de Deus é onipresente, e por este poder toda a criação é sustentada, diariamente. Um verdadeiro Filho de Deus é um canal através do qual o poder de Deus opera. E estes sinais seguirão aos do que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, porão as mãos sobre o lado e os curarão. Marcos 16 2.17,18. Esotérico versus espiritual. Ao estudar as Sagradas Escrituras, você descobrirá o conflito constante dos poderes espirituais e metafísicos. Você descobrirá ainda que o poder espiritual, o poder de Deus, sempre prevaleceu em todo e qualquer conflito. Por exemplo, nos dias de Moisés, o grande servo de Deus, a superioridade do poder espiritual sobre todos os poderes metafísicos do Egito era evidente e irresistível. O poder do Deus vivo Jeová foi demonstrado no Egito, através de Moisés numa época em que um grande mestre de poder esotérico também vivia no Egito. Este mestre, conhecido e chamado Gopal Das, foi considerado uma anta de seu tempo. Mahanta significa Godman ou a manifestação de Deus. Seu nome, Gopal Das, vem do sânscrito índio enquanto ele vivia no Egito. Disse que Gopal Das viveu na Terra por mais de 500 anos. Ele não se casou nem teve filhos. De fato, ele foi relatado como um grande ser espiritual que assumiu uma forma humana e viveu no mundo do homem, e ele viveu sem pai e mãe terrenos. Agora Gopal Das é reconhecido na antiga ordem de Vairagi das montanhas do Himalaia da Índia como um de seus mestres ascensos. Foi esta antiga ordem de Vairagi que trouxe a sociedade Ekankara ao público em geral, através de Pautu Icheu, Tuzawa, que foi treinado espiritualmente pelos poderosos seres espirituais operando como os 9 silenciosos sob a guia de Rabazartars. Este Rabazartars, que está atualmente na Terra, também viveu por mais de 500 anos nas montanhas do Himalaia e Agondis do Tibete. Atualmente Gopal Das está no reino astral, o primeiro reino oculto do ar. Lá ele é responsável por uma escola de mistério, ou centro de treinamento esotérico, conhecido como o Templo da Sabedoria Dourada. Este templo secreto do sistema metafísico abriga a 4ª seção do Shariatic Sugmad. Estudantes superiores de mistérios esotéricos na Terra vão para estudos nesta escola de mistério, especialmente à noite, via projeção astral ou viagem da alma. Na Terra do Antigo Egito, Gopal Das era o deus oculto adorado por todos os faraós de seu tempo. Através dele, diferentes ofícios da consciência esotérica floresceram e prevaleceram entre os egípcios. Os mestres de Vairagi da Índia e do Tibete, os estudantes e mestres de Kankara em todo o mundo e alguns dos iniciados superiores, dos mistérios esotéricos, sabiam que Moisés viveu na terra na época em que o faraó era o principal discípulo secreto de Gopal Das, que então vivia em uma caverna. Este ser, Gopal Das, também treinou vários adeptos e mestres de mistérios psíquicos, ocultos e esotéricos que serviram ao rei do Egito, faraó, como sábios. Entre esses sábios estão mágicos altamente avançados, feiticeiros, astrólogos, necromantes, magos, etc. Para esse fim, Gopal Das era o deus do faraó. A mentira era a manifestação do mais alto poder esotérico. Mas o que aconteceu quando os poderes metafísicos de Gopal Das e todos os poderes do Egito se encontraram com o poder supremo do Deus de Moisés Jeová? Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso chamou Moisés, ele também lhe disse: Veja, eu fiz de você um Deus para Faraó, Arão, teu irmão, será teu profeta. Êxodo 7:1. Faraó já estava acostumado com o conceito e adoração do homem como Deus. Gopal Das era um Deus feito para o faraó e todos os egípcios pela hierarquia do mais alto poder esotérico. E o Deus vivo também apresentou Moisés como um Deus para faraó. Isso trouxe um dos maiores conflitos de poderes espirituais e metafísicos, para mostrar o poder acima dos poderes. A princípio, quando Moisés falou ao faraó em nome do Deus Todo-Poderoso vivo, o faraó zombou do verdadeiro Senhor porque pensava que o poder 110 no universo está além do poder esotérico dos avatares, adeptos e grandes mestres egípcios. Faraó disse categoricamente a Moisés no estágio inicial: Quem é Jeová, para que obedeça a sua voz para despedir Israel? Não sei Jeová em tudo.
Êxodo 5:2, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Encontro de poderes. Enquanto Moisés estava diante de Faraó, ele usou o mais alto poder espiritual para realizar milagres. Mas os grandes mestres ocultos e esotéricos, sábios, do Egito também duplicaram alguns dos milagres de Moisés por meio de seus poderes esotéricos altamente concentrados. Então Faraó e o povo ficaram confusos. Qual é o verdadeiro poder? Quem detém o poder mais alto acima dos poderes? Algumas pessoas podem ter querido saber. Moisés e seu profeta Arão estavam lá. Os mágicos também estavam lá. O rei do Egito estava observando. Os judeus então podem ter querido testemunhar o poder do próprio Deus que havia enviado Moisés. A Escritura diz, e Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e ela se tornou uma serpente. Então Faraó também chamou os sábios e os feiticeiros, agora os mágicos do Egito. Eles também fizeram da mesma maneira com seus encantamentos. Pois lançaram cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo 7:10-12. Aqui estava uma demonstração prática dos poderes espirituais e esotéricos, para decidir qual é qual, para provar o poder acima dos poderes. De um lado estavam Moisés e Arão operando com o poder espiritual supremo do Deus vivo, enquanto do outro lado estavam os magos, feiticeiros, grandes mestres e mágicos do Egito com os mais altos poderes dos sistemas ocultos e esotéricos. A vara de Moisés, que ele deu a Arão, mudou e se tornou uma forte serpente na presença do rei do Egito. Isso foi feito pelo poder ilimitado do verdadeiro Senhor. O mais alto poder espiritual de Deus estava em movimento e a vara se tornou uma serpente. Então os mágicos vieram. Não eram charlatães nem imbecis na arte da manipulação dos poderes psíquicos, ocultos e esotéricos. Em vez disso, eles eram mestres e grandes mestres de boa fé a esse respeito. Consequentemente, e em virtude da multiplicidade de seus poderes, as varas dos magos e feiticeiros também mudaram e se tornaram serpentes. Agora era uma serpente contra muitas serpentes. Faraó estava observando. Ele sabia que o forte deve vencer o fraco. Nesse ponto prevaleceu a superioridade do poder vivo de Deus, pois a vara de Moisés tornou-se a serpente suprema das serpentes. Então a vara de Moisés engoliu toda a vara dos sábios do Egito. Duplicação do poder espiritual. A transformação de bastões em serpentes por meio de poderes espirituais e metafísicos não foi o fim, pois a demonstração prática de poderes continuou. Êxodo capítulo 7 versículos 20 e 22 acrescentou, e Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara, e ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. E os magos do Egito fizeram com seus encantamentos. Quando isso aconteceu, isto é, quando Moisés e os magos transformaram a água em sangue, Faraó e seus companheiros podem ter pensado erroneamente que Moisés e os sábios do Egito estavam operando no mesmo sistema de poder. Com seus sentidos materiais, eles não podiam compreender que Moisés e Arão estavam operando na essência infinita do poder do verdadeiro Deus dentro do sistema espiritual, muito acima de todos os poderes metafísicos dos proclamados mestres, grandes mestres, magos e avatares do Egito. Esse pensamento errado foi ainda mais revivido neles depois da experiência em Êxodo, capítulo 8, versículos 5 a 7. Lá lemos, e o Senhor falou a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre as lagoas, e faz subir iroga sobre a terra do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Ajudaram os mágicos com seus encantamentos e trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Esta foi mais uma evidência da duplicação do poder de Deus pelos agentes das trevas. Mas essa duplicação tem um limite ao qual pode ir. O poder de Deus é ilimitado, enquanto os poderes dos sistemas psíquico, oculto e esotérico são diminutos e para sempre limitados. No entanto, Faraó e seu povo viram que as rãs se manifestavam dos reinos além em virtude dos poderes invisíveis exercidos por Moisés e pelos magos egípcios. Isso foi o suficiente para eles concluírem que os grandes mestres do ocultismo, avatares esotéricos, necromantes, feiticeiros, magos e magos do Egito certamente duplicarão cada milagre realizado por Moisés e Arão. Mas o que aconteceu a seguir? Ouvir, ajuda o Senhor disse a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Ajuda eles o fizeram,
Pois Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, que se tornou piolhos. Nos homens e nos animais, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Os mágicos fizeram isso com seus encantamentos para trazer piolhos, mas eles não podiam. Então havia piolhos no homem e na besta. Êxodo 8:16-18, limitação de poderes falsos. O faraó e o povo do Egito não sabiam que com a manifestação das rãs, os poderes metafísicos dos sábios chegaram ao limite de sua capacidade de raciocínio. Aqui ficou evidente a limitação dos poderes metafísicos, pois esses poderes não podiam mais duplicar os milagres do poder de Jeová Deus via Moisés. Quando os poderes limitados dos sábios do Egito não podiam mais atuar, o poder ilimitado do Deus Altíssimo continuou até mesmo em um grau mais elevado por meio de Moisés e seu irmão Arão. É verdade que os magos feiticeiros do Egito tentaram de tudo para produzir piolhos com todas as suas manipulações esotéricas, mas não conseguiram. Certamente eles entoaram mantras ocultos superiores, invocaram, aplicaram as mais altas técnicas esotéricas de seu avatar vivo, Gopal Das, projetaram e fizeram tudo eles podiam, mas falharam, e os mágicos fizeram isso com seus encantamentos para produzir piolhos, mas eles não puderam. Novamente o faraó foi enganado, ele estava confuso, pois o maior poder esotérico de seu avatar, homem feito Deus, havia falhado. Então surgiu o poder de Deus em uma dimensão superior e castigou até mesmo os agentes dos poderes ocultos e esotéricos. E eles, Moisés e Arão, pegaram as cinzas da fornalha e as espalharam para o céu, e tornou-se um furúnculo que estourou com mães no homem e no animal. Socorro! Os magos não puderam ficar diante de Moisés por causa dos furúnculos, porque o furúnculo estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. Êxodo 9:2.10,11. O fim do mais alto poder invisível dentro do sistema metafísico da realidade foi um mero começo do poder supremo do sistema espiritual da realidade. O Deus do Egito deu em nada, enquanto Moisés se tornava cada vez mais forte por meio da potência de Jeová e se tornava um Deus para o faraó. O poder de Deus prevaleceu e mergulhou os magos em apuros, através dos dolorosos furúnculos que os acometeram. A partir daqui, o poder acima dos poderes tornou-se mais forte na medida em que todo o Egito foi quase destruído. A chave mestra. Estes tratados destinam-se a preparar o terreno para o reconhecimento do poder trai. Hoje presto testemunho de que o poder de Deus é real, assim como era no passado. Existem testemunhos práticos em todo o mundo para confirmar isso, para mostrar que o Espírito de Deus está sempre vivo e ativo. Agora, o Espírito de Deus é a chave mestra do mais alto poder espiritual. Quando o Espírito do Deus vivo está operando através de você, um milagre deve acontecer. Quando o Espírito de Deus está em ação, todos os outros poderes devem se curvar exatamente como no princípio. Se você tem o Espírito de Deus habitando em você, então você tem a chave mestra do poder mais elevado. Quem possui a chave mestra do poder espiritual sabe disso. A chave mestra do poder espiritual do universo está comigo. Isso não é brincadeira. O Senhor já deu este poder a todos os seus verdadeiros servos, profetas e santos. Se você não pode demonstrar na prática este poder já dado, é porque você não estendeu sua mão para receber. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões /inversai sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:18. Dou graças e louvores ao Senhor que me chamou para participar do movimento de seu grande Espírito em direção à libertação espiritual dos homens terrenos. Ele me usou para trazer os mortos de volta à vida. Ele me usou para dar filhos aos que buscam frutos do ventre. Ele me usou para curar os enfermos. Ele me usou para restaurar casamentos desfeitos. Ele tem me usado para trazer vários magos, ocultistas e agentes das trevas ao Senhor Jesus Cristo. Ele me usou para abençoar negócios e trazer promoção. Acima de tudo, ele me usou para reviver muitas vidas para Cristo e trazer salvação a muitos, entre outras manifestações de seu verdadeiro poder. Eu sei, portanto,